Vamos agora à correção da primeira parte da atividade. Esse aqui é um trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, mais precisamente o início do livro, né? Então ele começa: algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte, suposto uso vulgar, seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa foi outro verso. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Bom, então vamos lá. Assinar a afirmativa que não corresponde ao texto de Machado de Assis. Este narrador em primeira pessoa é uma alternativa ao narrador intimista tradicional, que tem seu ponto de vista absolutamente limitado pelas circunstâncias e pelo que o narrador personagem pode conhecer a partir delas. O que isso quer dizer? O narrador está em primeira pessoa? Sim, olha só. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias, então eu hesitei, primeira pessoa. E essa visão intimista tradicional vai trazer só o ponto de vista de quem? O ponto de vista desse narrador. Por isso que se diz que ele é absolutamente limitado pelas circunstâncias, pelo que o narrador personagem pode conhecer a partir delas. Então não aparece o ponto de vista de ninguém, a não ser do próprio narrador personagem. Então, correto, não marca. Este narrador em primeira pessoa é uma alternativa ao narrador onisciente tradicional do realismo? Com certeza. Então, o narrador, no realismo, quando o narrador está em terceira pessoa, né, o narrador observador, ele é um narrador onisciente, porque ele sempre vai conhecer os pensamentos dos personagens. Então, o narrador em primeira pessoa, que nesse livro, é uma alternativa também, porque o próprio narrador personagem conhece os seus sentimentos e os seus pensamentos, não é isso? Então, correta. Agora, quando se diz que Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado depois que Machado de Assis morreu, de jeito nenhum. Ele atingiu o apogeu da sua fama ainda em vida, né? Com a publicação desse livro, né? Então essa aqui acaba sendo a única alternativa que não condiz com o livro, né? Porque aqui fala, olha, assinale a afirmativa que não corresponde ao texto de Machado de Assis. Na letra D, a hesitação expressa pelo narrador, o que ele hesita lá no texto, de acordo com o que a gente entendeu? Que se ele põe em primeiro lugar o seu nascimento ou sua morte, não faz parte do repertório tradicional de autores realistas ou naturalistas? Sim. Ele é que parte, o único narrador que partiu por essa hesitação entre começar pelo nascimento ou a morte foi o Machado. Mas não é repertório tradicional dos outros autores realistas, naturalistas, não. O narrador declara que é um defunto autor, para quem o túmulo foi o outro berço, porque somente depois de morto ele resolveu produzir a narrativa que vai se transformar em autor. Sim. Aqui quando ele fala, para quem acampa, o túmulo foi outro berço. Então, alternativa verdadeira também. A única que não condiz é a letra C. Continuando agora pela questão 2. Definindo-se como um defunto autor, olha bem, um defunto que é autor, né? O narrador pode o quê? Descrever a sua própria morte, como foi o caso da escolha, então, desse narrador aí, tá bom? De acordo com o que nós lemos, o autor afirma que vai começar suas memórias pela narração do seu nascimento? Não, ele fala que prefere começar pela sua morte, né? Então, a alternativa correta é a letra D, vai começar suas memórias pela narração da sua morte, né? Então, a letra D. Onde a gente percebe isso? Quando ele coloca aqui, ó, suposto o uso vulgar, quer dizer, todo mundo faz, seja começar pelo nascimento, né? Então, ele achou vulgar se fosse começar pelo nascimento, como todos os autores, né? Aí ele vai e continua, né? Duas considerações me levaram a adotar diferente método de começar pelo nascimento, que é a morte. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Então, se ele já se configura como defunto, né? Então, e que diz que o seu túmulo foi outro berço, então ele está escolhendo começar pela sua morte. A segunda consideração é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Aí ele vai citar o Moisés, que também contou a sua morte, mas não pôs no início da sua vida. Ele falou da sua morte no final.
Diferença radical entre este livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o Pentateuco do Moisés. Porque o Moisés falou sobre a sua morte no fim da sua vida e não no começo. Tá vendo? Nessa quarta e última questão, fala assim, ó. No contexto, a locução eis de cair, na última linha do texto, exprime o quê? Obviamente, a certeza de que uma dada ação irá se realizar, tá? Então, eis de cair, quer dizer, eu sei que você vai cair, certo? Então, eis de cair me indica certeza. A segunda parte da atividade. Então, vamos lá. A obra O Mulato, de Aloysio Azevedo, causou escândalo na sociedade maranhense, que realmente foi um livro falando já sobre preconceito racial, defendendo, no caso, a pessoa de cor naquela época, foi um escândalo, né? Então, cite 2 motivos. Então, publicado em 1881, causou escândalo por quê? Primeiro, porque apresentava uma linguagem naturalista. Lembra que a linguagem naturalista é aquela que faz menção e comparação do ser humano com os animais. Então isso aí chocou a sociedade, né, do Maranhão nessa época. E o segundo, por colocar, né, o mulato como personagem principal, né, como herói, né, do livro. Então por isso chocou a sociedade. O 2. Escrito em plena efervescência da campanha abolicionista, Aloysio Azevedo manteve a postura neutra e imparcial que caracteriza os autores realistas naturalistas. Vamos lembrar que os autores realistas naturalistas não colocavam ponto de vista, simplesmente contavam a história nua e crua. Aí pede também para justificar a sua resposta. Então, obviamente, ele não seguiu os autores realistas naturalistas, ele não teve uma visão imparcial, tá? Por quê? Porque ele fez o contrário dos outros. Ele toma partido do mulato, idealizando o Raimundo de maneira exagerada, né? E ele aparece como um herói dos romances românticos. Ele é uma pessoa ingênua, bondosa. Ele ama Ana Rosa e desconhece a sua situação de cor. Aí vem o 3. Explique o autor faz a crítica social na obra lida. Através de uma sátira impiedosa aos tipos de São Luís, né? Porque provavelmente o Aloysio Azevedo, como ele morou nessa região, ele vai descrever pessoas as quais ele conheceu de verdade. E que ele sabia que as pessoas tinham esse tipo de comportamento. Só que, lógico, ele colocou outros nomes, né? Então ele fez o quê? Uma sátira crítica impiedosa a esses tipos que viviam já na cidade de São Luís, né? Que era um comerciante que é rico e grosseiro com os outros, o padre que é relaxado, promíscuo também, que ele teve um caso, né, com a mulher, e além de tudo assassino, né? Bom, representado pelo padre Diogo. Esse padre Diogo aqui, ele foi representado pelo Aloysio Azevedo, né? Bom, e também a oposição ao preconceito racial, que ele é fulcro dessa trama. O que é fulcro? É a base dessa trama. Então, a base da trama é preconceito racial. O 4. Explique o desfecho irônico da obra. Gente, a gente analisa a situação, né? Aí a gente vê o final. O amor romântico, ele caiu por terra. Porque nós sabemos que tanto Raimundo amava Ana Rosa, quanto Ana Rosa amava Raimundo. Só que quando o primo é morto pelo seu suposto pretendente, ela casa-se com esse homem que havia matado o seu primo e ela tinha rejeitado ele ferozmente, né? E acaba vivendo uma vida tranquila e pacata, uma vida burguesa, né? Então é uma crítica à sociedade, né? As coisas negativas e ruins que aconteciam naquela época. Então esse é o desfecho irônico da trama.